Olá, meu nome é Bárbara, sou aluna do ângulo do terceiro ano do ensino médio e hoje eu e o meu colega Felipe vamos apresentar para vocês alguns conceitos de física que se integram com os conceitos de biologia acerca da visão. A gente preparou uma pequena apresentação para complementar a explicação do cartaz que vai estar sendo exposto para vocês. Bom, então, primeiramente, vou falar um pouquinho sobre a estrutura do olho humano e como funciona o processo de projeção de imagem. Bom, primeiramente, vou começar explicando o funcionamento do olho humano. Aqui, a gente pode perceber que existe uma estrutura do nosso olho, chamada cristalino, que se assemelha muito com uma lente. E qual que é o papel do cristalino? O papel do cristalino é receber a luz emitida por algum objeto e levar ele até a nossa retina, que seria essa parte aqui. Só que quando a luz do objeto chega à retina, ela não chega na mesma direção que o objeto estava. Ela vai chegar na retina como uma imagem invertida. E a partir desse conceito, foi criado um objeto muito interessante chamado de câmera escura, na qual uma caixa fechada com um orifício era posta perto de um objeto iluminado, e a partir desse objeto, a luz que ele emitia entrava por esse orifício e chegava até o fundo da imagem de forma invertida, assim como acontece no olho humano. E como eu havia mencionado anteriormente, o cristalino do nosso olho funciona como uma lente. Então agora eu vou explicar um pouquinho como funciona as lentes no geral. Temos os dois tipos de lente, né, que serão mais importantes para o nosso estudo, que é a lente convergente e a lente divergente. O nome delas já dá uma ideia de qual vai ser o comportamento delas, né? As lentes convergentes são simbolizadas por essa figura aqui, no formato de uma seta, e as lentes divergentes por esse formato aqui. E o que acontece? Os raios de luz que vão ser incididos paralelamente nas lentes convergentes, eles vão vir paralelamente e se encontrarem numa estrutura que a gente chama de foco. O foco vai ser esse ponto de encontro entre os raios de luz. No caso das lentes divergentes, isso não vai ocorrer. O raio de luz vai incidir paralelamente e ele vai divergir. Só que a inclinação dele, esse aqui não é o raio de luz, a inclinação dele vai passar pelo foco. Então é só a gente lembrar que lentes convergentes convergem os raios de luz para o centro e as lentes divergentes divergem os raios de luz para fora. A gente consegue exemplificar como seriam essas lentes convergentes, que futuramente vão ser mostradas para vocês em um experimento que a gente preparou. Mas lentes convergentes têm esse tipo de característica aqui. Assim como eu disse, se elas convergem no foco, e as lentes divergentes têm essa característica de ter as bordas mais grossas e o centro mais fino. Também com a característica que eu havia citado de expelir os raios de luz. Isso vai ser importante para a gente entender 3 tipos de condições muito comuns de a gente escutar no nosso dia a dia. E eu vou começar com a miopia. O que é a miopia? A miopia é quando uma pessoa tem o cristalino, que é, como eu havia mencionado, como se fosse uma lente, essa pessoa tem o cristalino um pouco mais curvado que o normal. E ao invés de a imagem se formar aqui, que é a retina, ela se forma um pouco mais para frente. E para corrigir isso, eu vou precisar de uma lente divergente, porque ela vai empurrar a imagem para trás, onde ela deveria estar. Essa é a minha lente de correção. Esse é o lugar em que a minha imagem deveria estar. No caso da hipermetropia, a hipermetropia, o que acontece é que o cristalino não possui a convergência necessária para focalizar imagens. Ou seja, uma pessoa com hipermetropia, ela não vai conseguir ver objetos próximos com nitidez. Por quê? A imagem que vai ser formada, ela vai estar depois da retina. E para isso, a gente vai precisar de uma lente do tipo convergente que vai trazer essa imagem para perto da retina. E o astigmatismo é uma condição na qual o cristalino tem algumas pequenas ondulações que fazem com que a imagem não fique certinho na retina. Então, para isso, a gente vai precisar de uma lente chamada de lente tórica, que é uma lente que possui diferentes espessuras de acordo com as necessidades de correção do cristalino para que a imagem formada na retina possa ter esse formato que seria o ideal para que uma pessoa enxergasse com nitidez. Então, só recapitulando, na miopia, as pessoas com miopia vão ter dificuldade em ver objetos distantes com nitidez.
Pessoas com hipermetropia vão ter dificuldade de ver objetos de perto com nitidez. E pessoas com astigmatismo vão ter a tendência de ter uma visão um pouco mais embaçada do que o normal. A seguir, nós vamos exemplificar esses conceitos trazidos aqui hoje com um experimento que o meu colega Felipe vai realizar.